Graça e paz a todos, amém? Todos sejam bem-vindos, que a graça do nosso Deus seja com cada irmão. Nós vamos estar nesse instante nos colocando em pé e a gente vai estar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por esse dia, por essa oportunidade que nós temos de louvar o nome do Senhor. Bondoso Deus, nós agradecemos estarmos aqui novamente para iniciar essa semana, ó Pai, diante da Tua graça, diante da Tua misericórdia, Deus, e nós te pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, nesse momento de culto, de adoração ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar aceitando os nossos louvores, ouvindo as nossas orações, ó Deus, e o Senhor possa estar transmitindo, ó Pai, a Tua palavra, através de cada mensagem que for falada nessa noite aqui, ó Pai. Fale aos nossos corações e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando a primeira canção. Essa canção é nova, os adolescentes vão estar ensinando toda a igreja. Palmas. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar na tua luz, mudar a história em nossos corações, a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tua voz. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz nos levar por onde for. Cristo é, como te conhecerá. Vamos espalhar tua
estar participando no louvorzão em Borda da Mata, e essa é a canção que eles vão estar apresentando, louvando o Senhor naquele dia. E já fica o nosso convite, os irmãos que quiserem estar participando conosco sábado que vem em Borda da Mata. Vai ter vários carros saindo daqui a partir ali de umas 2 horas, 3 horas, porque eles vão em casa. Lá em casa vai preparar um café para o pessoal dos irmãos que vai estar ali participando, e lá será às 7 horas da noite. Então já fica o convite dos irmãos de Borda da Mata. Eu convido os irmãos também a abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 6, de 1 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, de 1 a 6. A nossa irmã vai estar fazendo a leitura dessa porção da palavra do Senhor. Atos 6, de 1 a 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desses serviços. Quanto a nós, nos consagramos à oração e ao mistério de sua palavra. O parecer agradou a todos. Então elegraram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Amém. Nós vamos estar nos colocando em pé mais uma vez. Nós vamos estar cantando mais uma canção. E se você que veio preparado nessa noite para estar trazendo a sua oferta, possa estar vindo aqui na frente como forma de agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Você possa estar vindo aqui na frente. Se você não veio preparado, tem um QR Code também, que você pode fazer a sua oferta através do QR Code, que cai já na conta da própria igreja. Então vamos colocar em pé. Nós vamos estar cantando a música Grande ao Senhor.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Muita gente viajando, passeando. Eu só estou recebendo as notícias do povo. Eu quero ver se está todo mundo aqui, que é aniversário da igreja semana que vem, aí não tem como faltar não, viu? Vai lá em Borda da Mata, mas domingo de manhã está todo mundo aqui, viu? Proibido posar lá, tá? É dia de festa domingo que vem. Mas vamos lá, nós estamos recebendo a visita da dona Marise. Ela, acho que é de Botelhos, não é isso mesmo? Ela veio a primeira vez nos visitar. Ela é a mãe do André, né? Que está... recentemente a irmã ficou viúva. Deus a conforte, Deus a console. Vai receber o nosso... A gente sempre dá uma lembrancinha para os irmãos que nos visitam pela primeira vez. Deus abençoe. E vamos lá. Temos algumas informações, já que eu falei de aniversário de igreja. Vem coisa por aí, né? A Maria estreou hoje cantando aqui na frente. Vocês viram a Maria ali, gente? É assim que começa. O Arthur estava lá fazendo coreografia, Maria aqui. Pelo menos, gente, é liberdade que deve se dar para as crianças, tá, gente? Então, não esquentem a cabeça. Esse pastor aqui sempre foi indisciplinado para deixar as crianças à vontade. E o resultado está aí, né? Elas estão... Você viu a galera que está cantando? Toda essa criançada começou aqui correndo, tá? E vocês todos devem lembrar disso e o quanto isso é importante. A criança tem que sentir amor por fazer as coisas para Deus da melhor maneira possível. Nós temos que abrir espaço para elas, tá? Com certeza, né? Mas vamos lá. Opa, não, é melhor apagar, senão não vão ver meus avisos aqui. E vamos lá. Boas notícias. Essa semana é uma semana agitada de boas notícias. A gente lembra que no começo do ano nós temos um culto de consagração das grávidas da igreja, né? Agora nós estamos colhendo o fruto dessa a colheita está aí. Olha, dia 8, foi segunda-feira, nasceu o Benjamin, filho da Paola e Douglas, irmão do Benício. Olha, é muito legal isso, a gente saber. É o segundo filho do casal, a família está aí se adaptando. Tem que ter paciência nesses primeiros momentos, porque o Benício certamente vai sentir aquele ciúmezinho que é normal da criança quando vem ver o seu espaço tomado. E hoje a boa notícia veio lá da casa da Aline e do Tiago. Nasceu a Melinda, que é irmã da Isabel, também segunda criança na casa. Segura esse barulho aí, viu, gente? Mas parabéns aí às duas famílias. E eu acho que essa semana vai ter mais movimento aí pela igreja. Não sei, vai mudar a lua. Diz que quando muda a lua nasce bebê, né? Então, graças a Deus por isso. Essas crianças chegaram com saúde e muito legal. Então tinha que marcar. Antigamente nós colocávamos um boletim, hoje nós não temos um boletim, nós não usamos os boletins, as pessoas não leem mais boletim. Então, parabenizamos aí as duas famílias que receberam esse presente dos céus. É uma grande responsabilidade criar, educar filhos. Mas quem tem 2 filhos, ou 2 filhas, ou 3, ou 4, sei lá, sabe que como é muito gostoso. Dá trabalho. Só que, gente, é uma bênção, né? Eu já estou naquela fase que as netas passaram a semana com a gente lá e fizeram da nossa casa virar de perna para o ar. Então é outra fase da vida, né? Mas, graças a Deus. Ensaio do coral na terça-feira. O coral apresenta domingo, né? Vai ter só um ensaio essa semana? Porque quinta-feira está livre, né? Bom, é o suficiente, né? Então os coristas não podem faltar esse ensaio geral de terça-feira, tá? E na quarta-feira, 7 horas da manhã, nós estamos com o nosso café e oração com homens, né? Uma reunião de oração de homens, dia 7 às 8. Você vem, toma um cafezinho com a gente, ora, conversamos sobre um trecho da palavra de Deus e depois cada um sai para a sua atividade às 8. Se precisar sair antes, tranquilo.
E vamos lá. 19 de junho, sexta-feira, nós vamos ter, na sexta-feira, essa semana não temos culto na quarta nem na quinta, tá? Não foi agendado, mas dia 19, que é sexta-feira, nós vamos ter o Ministério Casados e Felizes, o Bem Casados, e com a palavra às mulheres. Vai ser sexta-feira aqui, e com certeza vai ser uma bênção. Então, aí os casais estão convidados. E no domingo, nós vamos ter a celebração de 101 anos de nossa igreja. Nossa igreja está fazendo aniversário de 101 anos de organização. Então o pessoal viajou essa semana, passeou, domingo vai estar todo mundo aqui na festa de celebração dos 101 anos da igreja. E vai ter novidade. Nós vamos receber aqui o Quarteto Maranata, na verdade é porque aqui é a pianista deles, né? Mas é um quarteto que eu já conheço há algum tempo, eles são muito bons, vale a pena. Vai ter de manhã, na Escola Bíblica Dominical, vamos ter a apresentação do quarteto e, é claro, uma palestra com os irmãos que aqui estiverem. Tá. Depois nós vamos ter um almoço comunitário, uma feijoada, tá bom? Mas é importante, eles vão estar no culto da manhã, na EBD, na Escola Bíblica Dominical, e à noite no culto de celebração dos 101 anos da igreja. E por falar em 101 anos, não poderia faltar um almoço, aquela feijoada. Agora esse friozinho é ótimo para comer feijoada, né, gente? Feijoada é bom comer o ano inteiro, né? Não tem problema. E o pessoal da diaconia aceitou o desafio de fazer. Eles é que vão organizar esse almoço, a feijoada, estão convocando a sua equipe para trabalhar nesse dia, e nós vamos então, cada adulto vai pagar R$25, criança de 8 a 13, R$15, e até 7 anos não paga, né? Então, o Pix é esse, na conta da Juliana, que é a tesoureira da diaconia, e o Pix é esse, 35 988 568236. Você pode usar esse Pix, nós vamos divulgar no grupo da igreja. Se alguém quiser, faz contato com a gente já divulga o Pix, ou pede aí para Silmara, para Alessandra, qualquer um dos diáconos da nossa igreja. Então, é uma programação bem festiva, né? E vamos lá, ainda estamos precisando de voluntário. Hoje de manhã aconteceu um negócio bem legal. O Sandro não veio e não tinha ninguém para mexer com o som. Nós montamos um som improvisado ali para usar Mas aí o Samuca resolveu fazer um contato imediato de primeiro grau com o Sandro e conseguiu ligar o som e fazer o som funcionar. Eu falei assim, o motorista de Fusca foi dirigir uma Ferrari, né? Mas deu certo, né? Deu certo. Graças a Deus, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que não é difícil. Basta a pessoa estar disponível e aí poder ser treinada para trabalhar nessa área da igreja, né? Ou qualquer irmão ou irmã pode se voluntariar. E isso aqui veio de novo, isso aqui, tá? Opa, não tira não. Então, põe de novo para mim aí o PowerPoint. Ah, tá, obrigado. Isso aqui duplicou, tá? Conforme nós falamos, toda semana nós vamos anunciar o número de aniversariantes da semana. Então, nessa semana nós temos aí o Ramon, que é segunda-feira, a Maria Luísa, o Danilo, agora é dia 17, né? O Danilo vai fazer uns 50 anos já, de casado, né? E tem a Mariana Moraes Beguini, dia 19, e no dia 21, o Giovanni Fagundes, né? O Giovanni, ele não está frequentando a igreja, mas ele está muito ligado a todo mundo da igreja. A gente está sempre fazendo culto lá, então nós mantemos o Giovanni na nossa lista. Lembrar o seguinte, que se o seu nome não está aparecendo na lista,
me procura, me informa, manda lá o nome. Não precisa ser membro da igreja para informar o nome. Você está frequentando a igreja, então tem o direito de ter seu nome divulgado no hall de aniversariantes da semana. E são esses aí os avisos. E vamos orar agora, vamos buscar a direção do Senhor para esse momento. E saber que o Senhor está preparando grandes coisas para nós nesses dias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque temos a certeza de que o Senhor faz todas as coisas para a tua glória, e nós somos apenas um instrumento do Senhor. Estamos aqui, Senhor, como esse instrumento da tua glória, como o resultado daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Te agradecemos, ó Pai. Te louvamos por essas duas famílias, pelo o nascimento do Benjamin, pelo nascimento da Belinda, Senhor. Duas famílias abençoadas que receberam essas crianças e certamente uma responsabilidade a mais na educação, no ensino e no testemunho cristão. Toma em tuas mãos estas famílias, em nome de Jesus. E prepara também as irmãs que estão para ganhar neném nesses dias. Que o Senhor cuide de cada uma delas. E nessa reta final da gestação, dá tranquilidade e o cuidado do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé mais uma vez. Louvar o nome do Senhor. Essa canção fala dos vários nomes que o nosso Deus tem. Como Ele é um Deus forte, um Deus grande, um Deus poderoso. Ele é um Deus maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o Deus Emanuel. Que possamos estar louvando e adorando o nome do Senhor através das nossas vidas nessa noite. Que você que veio neste lugar para adorá-lo, para bendizer o seu nome, que você possa estar declarando isso através dessa canção. Vamos lá? Deus, tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, todo poderoso adorar. Teu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, Senhor e Cristo, o nome sobre todos pelo qual existo. Direi, o Deus da minha provisão, Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está, é o Elión, outro igual não há.
saber que o Senhor tem esses nomes, ó Pai, um Deus que cuida, um Deus que transforma, um Deus que muda os nossos corações, ó Deus, como nós somos privilegiados, ó Pai, não merecedores, mas nós somos privilegiados por o Senhor ter nos alcançado com o Teu infinito amor, ó Pai. Como é maravilhoso poder declarar através dessas canções, ó Pai, que o Senhor possa estar ouvindo a continuação desses louvores em nome de Jesus. Vamos estar cantando General com bastante alegria. As palmas, olha. Meu Senhor, marchamos-se, seu exército poderoso é. Sua glória se vista em toda a terra. Vamos cantar o quê? Glória a Deus, vencemos a matar toda a cor, Deus nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos o seu passo, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos lá, vamos cantar o quê? O canto da vitória. Vencemos a batalha, toda a cor, nos perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Nem o inimigo nos resistirá. Nem o inimigo nos resistirá. Amém, glória a Deus. Amém. Que dessa fonte que sai água viva possa estar derramando sobre as nossas vidas, que o verdadeiro manancial do Senhor esteja derramando nos nossos corações. Eu tenho
Ao teu trono de graça, Pai. Nós agradecemos também, ó Deus, pelas ofertas que foram recebidas aqui na casa do Senhor, que o Senhor possa estar multiplicando, ó Pai, as mãos daqueles que ofertaram, ó Pai, também multiplicando, ó Pai, a tua obra nessa cidade. Nós te pedimos, ó Pai, usa a tua igreja, usa cada um de nós, ó Deus, como instrumentos nas tuas mãos, ó Deus, para levar a tua mensagem àqueles corações que ainda necessitam de ouvir a tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos que nesse momento da tua palavra, o Senhor possa estar abençoando os nossos corações, ó Pai, abrindo através do teu Espírito Santo, ó Pai, os nossos corações para ouvir a tua palavra. Nós agradecemos, ó Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu resolvi fazer uma série de mensagens avulso. Eu estava ministrando uma série de mensagens temáticas, expositivas de um livro da Bíblia. Mas interrompi, concluí lá em Colossenses, e aí estou na segunda semana que nós estamos ministrando uma mensagem que não está em sequência, mas é uma mensagem chamada avulso. Tá. Existem três maneiras de se ministrar a palavra através de um sermão temático, quando se desenvolve um tema para com a igreja. Se pode usar muitos textos. Existe o sermão expositivo, quando se pega o texto, se tira os temas do texto e se expõe para a igreja. Existe, dentro dessa mensagem expositiva, eu estou dando uma aula de homilética aqui, chamado a ciência da pregação. Existe a mensagem que é expositiva e doutrinária. Existe a expositiva que desafia a fé. Mas esta mensagem de hoje, ela tem a ver com ensino de doutrina, ensino daquilo que nós cremos na palavra de Deus.
E nós entendemos que o culto ele é feito de alguns elementos. Quais são os elementos do culto? Primeiro elemento, nós oramos, nós falamos com Deus. Segundo elemento, nós cantamos, nós falamos, cantando, nós falamos sobre Deus e anunciamos a grandeza de Deus através da música. Então, adoramos o Senhor através da música, tudo isso fazemos dentro do culto. Mas tem um momento que nós paramos e Deus fala conosco quando ministramos a sua palavra. E neste momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus como essa ministração do Senhor. Efésios capítulo 15, capítulo 5, versículo 15 a 21. Você tem a sua Bíblia, pode acessar, pode achar aí o seu texto. Se você tem a Bíblia no aplicativo do celular, pode usar também, que também é Bíblia do mesmo jeito. É importante que nós tenhamos o texto na mão para podermos entender o que Deus tem para nós. E eu vou já dar o tema da palavra de hoje. Eu não passei para quem está transmitindo, mas ele já vai ouvir o tema e já vai entender. Chamados para viver na plenitude do Espírito Santo. Esta é a palavra. Chamados para viver na plenitude do Espírito Santo. Efésios 5, de 15 a 21. Eu vou ler na versão NVI. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como os tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com coração ao Senhor, dando sempre graças por nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Deus tem um recado para o nosso coração nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, que o Teu Espírito Santo nos ensine, nos instrua, nos dê a liberdade de compreendermos a Tua palavra. É só o Senhor mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É claro que nós temos ali cerca de umas 15 pessoas que eu estava olhando, irmãos que não estão aqui, estão ou viajando, ou passeando, estão em casa, estão online. Depois, a gente vai ter mais uma turma que vai assistir mais tarde pelo Facebook. Amanhã, isso tem acontecido, em torno de 70 pessoas têm assistido pelo YouTube. Nós transmitimos depois para o YouTube. Mas o fato é o seguinte, é muito importante que a igreja compreenda que nós somos chamados para viver na plenitude do Espírito Santo. Eu quero conversar com os irmãos e ensinar a conversar com o texto bíblico. Olha, peguem bem o texto. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Aí eu faço uma pergunta para o texto. Conversando com o apóstolo Paulo que escreveu esse texto. Como é viver como sábio? Dá uma olhada aí no texto. Você vai encontrar. Fica com o texto na mão. Olha, viver como sábio, em primeiro lugar, é aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Bom, aproveitando as oportunidades, o tempo e oportunidades, tá? Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E eu faço uma pergunta para o texto. Olhe para o texto aí. Qual a vontade de Deus? De acordo com o ensino do apóstolo Paulo. Olha para esse texto, você está com a sua Bíblia na mão, ou o seu aplicativo na mão, e você vai ver automaticamente que ele está respondendo. Não se embriaguem com vinho,
pois leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a igreja de Cristo. Deixar-se encher pelo Espírito Santo. Amém? Você está compreendendo isso? Que é ser cheio do Espírito Santo, a vontade de Deus, de acordo com esse texto aos Efésios? Agora vamos mais adiante. Eu faço outra pergunta para o texto. Qual a evidência, ou quais as evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? E aí o versículo 19 já me diz: falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Sim, são as evidências de quem está cheio do Espírito Santo. Bom, conversando com o texto, você está aprendendo a conversar com o texto, eu penso que devo conversar primeiro, falar para você qual a diferença entre ser batizado com o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Existe diferença nisto? Claro, existe uma diferença tremenda. Todos nós, quando fomos alcançados com a graça de Deus, fomos alcançados com o amor do Senhor, passamos por aquele caminho que nós chamamos de conversão, ou então, naquele momento onde você se compreendeu pecador e recebeu o perdão pelos seus pecados, esse momento já é o Espírito Santo agindo na sua vida. Porque quem convence do pecado não é o pastor, nem o pregador, mas o Espírito Santo. Lá em João capítulo 14, diz que o Espírito Santo há de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então quem convenceu você foi o Espírito Santo. À medida que você foi convencido e você teve aquele momento de regeneração, que é quando os seus pecados foram perdoados e Jesus entrou no seu coração, chama-se isso conversão. Nesse momento o Espírito Santo já está na sua vida. Nesse momento aconteceu o batismo do Espírito Santo. Então é bom você entender que naquele momento que você foi justificado e perdoado pelos seus pecados, você foi batizado com o Espírito Santo. Agora já a plenitude do Espírito Santo é um estado contínuo que passa a acontecer à medida que você permite o Espírito Santo tomar conta das áreas da sua vida. O acontecimento inicial de conversão, o novo nascimento ou o batismo, não pode ser perdido e nem repetido, mas a plenitude do Espírito Santo pode ser perdida. Tá. Por que pode ser perdida? Porque nós somos carnais. À medida que você entregou sua vida a Cristo, os seus pecados foram perdoados, mas você não deixou de ser pecador, ou deixou? Claro que não deixou de ser pecador. Então você precisa, o quê? Permitir que o Espírito Santo se torne pleno na sua vida. E isto é plenitude do Espírito Santo. E isso pode ser perdido por causa do pecado que habita em nós, por causa do pecado que faz separação entre nós e nosso Deus, porque nós não deixamos de ser pecadores. Eu fui a uma igreja alguns anos atrás, e o líder que estava na frente, ele me chamou muita atenção. Eram 2 pastores muito conhecidos no cenário nacional, e eu estava ali, eu fiz um curso com um deles, e ele diz assim que crente não peca. Se pecou, tem que ser rebatizado, cair nas águas. Eu falei, meu Deus, aí parece que tem alguma confusão isso, né? Crente peca. Não é por você ser crente que você está isento. Você não está imune ao pecado. Você é pecador. A sua natureza é adâmica. A sua natureza faz separação entre você e Deus e vai continuar fazendo isto. Mas você precisa deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida e modele
o seu caráter e a sua conduta. Eu gosto muito de um pregador que famoso, foram alguns séculos atrás, ele dizia assim, sabe, as pessoas podem ouvir o que você fala, mas elas atenderão à voz do seu agir, aquilo que você faz. Não adianta eu ter um discurso e eu não ter uma vida. E para ter uma vida de testemunho, deixe o Espírito Santo agir. Aleluia. Agora, eu vou citar alguns textos e alguns episódios na Bíblia que são claramente, estão demonstrando tudo aquilo que eu falei até agora. Atos capítulo 2, 4 diz o seguinte, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles se converteram, receberam, foram batizados e ficaram cheios do Espírito Santo. A palavra ali é pleromai, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre essa palavra. Em Atos capítulo 4, versículo 8, Pedro está cheio do Espírito Santo e ele falou às autoridades, e não somente Pedro, mas as Escrituras também testemunham de Barnabé, que está cheio do Espírito Santo. E que tal Estevão, quando foi apedrejado, diz o texto de Atos que ele estava cheio do Espírito Santo, sendo apedrejado. Em Atos 4:31 diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Em Atos 9, quando Paulo se converte, que Jesus o alcança, que ele vai por uma casa esperar, ele está cego, e aí Ananias vinha orar por ele, e aí ele diz, irmão Paulo, eu vim orar por você, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Os discípulos transbordavam de alegria do Espírito Santo. Não existe sequer uma pessoa salva. Em Atos capítulo 3, versículo 52, diz assim, não existe nenhuma pessoa salva sequer sem a obra do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é de Deus. Se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém é simplesmente um religioso. Todos nós temos o Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, diz, se alguém não nascer da água, aliás, João 3,5 diz, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Todo salvo é regenerado pelo Espírito, e o Espírito passa a habitar nele. É selado pelo Espírito, é batizado pelo Espírito no corpo de Cristo. Todo salvo, mas nem todo convertido tem a plenitude do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo, como uma realidade de Deus, é essencialmente poder. Ele não é apenas uma força, como alguns disseram, é uma força, é uma luz, uma energia. Espírito Santo não é energia, Espírito Santo é Deus em nós. Eu sempre faço uma definição para a igreja, e eu sempre ensino a igreja de uma seguinte forma: quando você pensa num Deus trino, e você não tem três deuses, você tem um único Deus que age de três maneiras. E quando você pensa em Deus Pai, é Deus sobre nós. Quando você pensa em Deus Filho, Jesus Cristo é Deus conosco. Mas quando você pensa em Deus Espírito Santo, você está olhando Deus em nós, você está dizendo Deus em nós. Tanto é que há uma figura lá no Antigo Testamento, Deus habitava onde? No templo. No Novo Testamento já fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração contrito, no espírito quebrantado. Ou seja, Deus habita em você. Aleluia. A palavra lá de João capítulo 14 diz, quando Jesus está falando aos seus discípulos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, estará em vós. Esta é a promessa de Jesus em João capítulo 14, 16, 17. E a palavra aqui, consolador, encorajador,
no grego é uma palavra muito interessante, paráclitos, é chamado para estar com. O Espírito Santo está em você, lhe encorajando, lhe fortalecendo, lhe direcionando, aleluia. Eu gosto muito de Gálatas, diz assim, em Gálatas 4:6, porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Ou seja, ele está aqui, é mais uma confirmação. Ainda Romanos 8 diz, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção. O Espírito Santo está em nós, você não está aqui por um acaso. Um dia eu estava pregando numa igreja, a igreja estava lotada e tinha muita gente, e eu estava pregando basicamente o que eu estou falando neste momento, e eu disse, sabe, talvez você tenha aqui vindo nesta noite para ouvir uma mensagem diferente, talvez um sotaque diferente, o meu sotaque talvez seja um pouquinho diferente, ainda tem umas diferenças no sotaque nos lugares por onde ando. E naquela cidade era muita diferença. O meu sotaque era muito diferente do que as pessoas falavam ali. E tinha um irmão lá no fundo, que ele chegou já no começo do culto. Terminou o culto. Eu sempre vou para frente, ele esperou para me cumprimentar. Ele disse, o senhor me conhece? Eu falei, não, não lembro do senhor. Eu falei, não, eu moro aqui. E é interessante, eu moro num prédio aqui em frente, e eu só vim aqui porque eu achei muito engraçado o seu sotaque. Foi, você veio aqui por causa do meu sotaque? Foi, mas eu não sabia disso. Ele falou, pois é, pastor. Como que pode um negócio desse? O Espírito Santo sabia, e pronto. Bom, para encurtar, toda a família veio no domingo seguinte e nunca mais saiu da igreja. Hoje eles são líderes naquela igreja. Tudo começou porque o Espírito Santo usou um argumento para tirar aquela pessoa de casa. Ele ouviu do prédio. O sistema do som da igreja colocava o som lá no prédio e ele, de lá, ele ouviu. Ele veio para curiosidade. Gente, eu posso pregar milhares de sermões, eu já fiz isso na minha vida toda. Por mais de 45 anos tenho pregado o Evangelho de Cristo. E tenho procurado preparar com esmero a palavra de Deus que eu vou ministrar para a igreja. É um bom momento para nos alimentarmos da palavra da verdade, que é a palavra de Jesus. Mas se o Espírito Santo não atuar, será mero discurso. Você não veio aqui por um acaso. Cada um veio porque o Espírito Santo trouxe. Você que está em casa, eu quero falar com você lá, que está me olhando por aquela câmera que está ali. Você não está aí conectado por um acaso. Está porque o Espírito Santo está chamando você para ouvir essa mensagem. Bom, eu já falei sobre o Paráclito, agora eu quero definir o que é plenitude do Espírito Santo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho aqui um copo. Esse copo, quando eu digo que ele está cheio, ele está no limite dele. Plenitude do Espírito Santo é quando eu pego a garrafinha, eu despejo aqui, e ela começa a cair e molhar o que está ao redor. Um cristão cheio do Espírito Santo, ele certamente vai influenciar o ambiente onde ele está.
Por isso é necessário que todos os cristãos se tornem um exército na plenitude do Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Olha que oportunidade Deus nos dá, né? Deixa eu colocar meu copinho aqui de volta para eu não fazer besteira. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob a influência do Espírito Santo. Significa que a totalidade do nosso ser está sendo dominada pelo Espírito Santo. Está sendo influenciada, está sendo direcionada por este poder. Não se trata, portanto, de uma experiência sobrenatural, não se trata de uma experiência extraordinária, de choro, de grito, de piruetas e cambalhota, mas se trata de um estado, uma condição em que devemos viver para sempre no Espírito Santo. E observem bem, que lá no versículo 18 diz, encham-se continuamente do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. O que quer dizer que é um ato contínuo, não é uma experiência momentânea. Precisamos permitir que o Espírito Santo habite plenamente. Uma coisa é ser habitada pelo Espírito Santo, outra coisa é ser cheia do Espírito Santo. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra é o Espírito Santo presidente da minha vida. Aí eu faço a pergunta para você: quais são essas evidências de uma vida cheia do Espírito Santo? Um cristão cheio do Espírito Santo tem uma vida controlada pelo Espírito Santo. E diz o texto, e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, numa outra tradução, mas enchei-vos do Espírito. Bom, o que significa vinho no qual há de contenda, ou dissolução, ou devassidão, como diz uma outra tradução? O vinho, o álcool, ele tira o controle da minha vida. O Espírito Santo me dá o controle da vida para Ele. Eu assisti um noticiário semana passada. Um senhor estava viajando na estrada e ele viu um carro lá na frente, fazendo um zigue-zague. Uma hora o cara ia lá na direita e voltava. A estrada estava vazia, mas aquele cara, ele já começou a narrar. Ele disse, olha, eu estou olhando esse carro e ele não está passando mal não, aparentemente está bêbado. Ele perdeu completamente o controle. E daí o cara, ele disse assim, olha, nós vamos, ele estava a esposa, acho que estava um filho também, e ele vai narrando, ele dizendo, nós vamos devagar para evitar, vai que esse cara resolve fazer alguma coisa e a gente ainda vai ser atingido por ele e tal, né? Até que o cara, ele vai para um lado da pista, depois ele volta para o outro, ele cai numa ribanceira, ele cai lá no meio do mato, fica. Ele disse, ó, o cara está bêbado. Aí pararam o carro, foram lá com o celular, perguntaram, o senhor está bem? Ah, eu estou legal. Você tomou umas? Eu falei, só uma. Gente, o cara estava num zigue-zague terrível. Tem uns companheiros que sentam na minha calçada, que eles tomam uns goró, sabe? E me deixa lá as garrafinhas brancas. Como é que chama aquilo lá? Cornotezinho. Lá na calçada para eu tirar. Amanhã é dia de eu recolher uns 10 lá na calçada. Mas tem hora que uns sai trançado, uns deitam ali, dormem ali mesmo, né? Eu morro de dó. Porque eu não vejo futuro na vida para eles não têm controle. Eu já conversei com alguns e tem um que é muito novo e eu me tornei muito amigo dele. E ele trabalha, ele é bom funcionário e tudo, mas quando ele recebe o dinheiro, ele tem que passar uns 4 dias, enquanto não acaba o dinheiro, ele não para de beber, e é aquele corotezinho. E ele paga para todo mundo. E um dia eu chamei ele, rapaz, você está perdendo seu dinheiro, você tem tanta coisa para fazer. Mas é uma doença.
Por que o apóstolo Paulo coloca esta figura de linguagem? O embriagado não tem controle de suas funções. Mas a ordem é positiva. Vocês não precisam de vinho. Vocês não precisam de dissolução, não precisam de contenda. Vocês precisam estar cheios do Espírito Santo. Assim como uma pessoa embriagada está sob o poder do vinho, assim também uma pessoa cheia do Espírito Santo está sob o poder e influência do Espírito Santo. O contraste é que o vinho conduz à dissolução, conduz à devassidão, à perda de tudo, mas a plenitude do Espírito Santo conduz ao domínio próprio, porque fruto do Espírito é domínio próprio. Gosto muito daquela história de Estevão lá em Atos capítulo 7, quando ele está sendo apedrejado, e diz o texto em Atos 7:55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Este homem estava sendo apedrejado por amor a Cristo, e ele estava cheio do Espírito Santo. Em segundo lugar, um cristão cheio do Espírito Santo tem deleite na adoração a Deus. Olha o versículo, você está com o texto aberto? Olha o versículo 19, o que diz? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com gratidão. Então a sua adoração muda. A sua adoração é gratidão, são evidências da plenitude do Espírito Santo. Por conseguinte, uma pessoa que não se deleita na adoração e não se entrega, e só se entrega à murmuração, não dá provas de que está cheio do Espírito Santo. Eu ministrava certa ocasião uma palestra para um grupo de pessoas, e uma senhora me chamou e disse: sabe, pastor, eu vim para a igreja, meu casamento estava em crise, eu vim para a igreja porque prometeu que aqui meu casamento ia acertar, e meu marido arrumou outra, ela disse, e me deixou, então eu não tenho mais o que fazer aqui na igreja. Eu falei: então você veio para o lugar errado. Nós não temos que vir para a igreja para Deus acertar a nossa vida. Nós temos que vir para a igreja independentemente do que Deus faz, pelo que Ele é, para adorar o Senhor, uma adoração comunitária, uma adoração que brote do coração. Seja agradecido, evidencie a plenitude com gratidão. Adoramos a Deus por quem Ele é, e agradecemos a Deus pelo que Ele já fez na nossa vida. Há um hino bem tradicional e bem antigo que as pessoas já não cantam quase. É um hino muito importante na história da igreja. Diz assim: olha, quantas bênçãos, dize quantas são, vem dizê-las todas de uma vez e ficarás surpreso quanto Deus já fez. O problema é que nós deixamos Deus pelo que Ele não fez, mas não contamos o que Ele já fez. Uma vida cheia do Espírito Santo, e diz o texto, eu posso pegar lá o texto lá novamente, falando entre vocês com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, que constatação positiva ter uma vida cheia do Espírito Santo, é ter uma adoração do coração. Eu sempre digo que, e eu já ouvi outros pastores dizerem isso, que cantando nós mentimos muito. Sabe, cantando na igreja, vocês prestam atenção naquilo que nós cantamos? Nas letras dos cânticos? Tem cântico que eu não canto, não.
Tem cântico que já não tem uma letra muito... Aqui a gente tem tido o cuidado muito sério com o conteúdo teológico das canções. Mas tem canções por aí que são chamadas gospel, do mundo gospel, que nada tem a ver com o ensino bíblico, que leva em consideração a necessidade humana, e elas são canções antropocêntricas, ou seja, o ser humano como centro da adoração. E a nossa canção deve glorificar a Deus, a verdadeira adoração deve glorificar a Deus. Terceiro lugar, um cristão cheio do Espírito Santo tem relacionamento transformado. Falando entre vós com salmos, a expressão entre vós fala de relacionamento, comunicação, pessoa cheia do Espírito Santo. Eu não sei se vocês já perceberam, eu sou muito tímido. Não parece, né? Eu sou um tímido treinado para não ser tímido, mas sou tímido. É interessante que eu já fui capaz de ficar um ano inteiro numa sala de aula e a professora não saber o timbre da minha voz. Deus trabalhou isso em mim. Aí você olha para mim, não acredito, pastor, que o senhor é tipo desse jeito. Eu sou. Eu falo com verdade, porque eu sei quem eu sou, mas eu sei também que o Espírito Santo fez comigo. Moisés era difícil de falar em público, e Deus nos transformou Moisés num profeta. Deus pode transformar um tímido em um testemunho dele. É dele. Falar entre vós é essa expressão, estar cheio do Espírito Santo, transforma até o meu relacionamento. Sua comunicação é regada pelo amor. Suas palavras, lá em Efésios mesmo também fala, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. E aí eu vou buscar essa palavra torpe no grego. A palavra torpe no grego, sabe o que quer dizer? Peixe podre. Eu nasci no litoral, gente. E eu sei que é difícil para os mineiros saber o que é um litoral, né? Alguns já foram na praia e já sabem o que é um litoral. Mas quem nasce no litoral está cansado de sentir o cheiro fétido de peixe podre. É o pior odor que pode existir. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão, não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, quer dizer, não sai peixe podre da sua boca. Agora vamos lá. Lucas capítulo 6, versículo 43 a 47, Jesus está num sermão, e ele diz, não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco a árvore má que dê bons frutos. Porque cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam as uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Uau! Você está cheio do Espírito Santo? Fale com salmos em vós. E um cristão cheio do Espírito Santo tem a disposição para servir. Olha, o texto termina dizendo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Sujeitando é obediência uns aos outros. Agora, no temor do Senhor, esse é o limite. Sabe, Cícero, eu não posso dizer para você, olha, você tem que me obedecer, porque a Bíblia diz que se você está cheio do Espírito Santo, você tem que se sujeitar a mim. Então, eu peço para você, e eu estou dando uma ordem para você, porque eu estou dando uma ordem do Espírito Santo. E a ordem é o seguinte, você vai até o terceiro andar, abre a janela do terceiro andar, lá onde tem o apartamento, se joga de cabeça de lá até o chão. Não? Por que ele não pode obedecer essa ordem? Por que o Cícero não pode? Porque essa ordem diz o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros, o limite é o temor de Cristo.
Quem sou eu para dar esse tipo de ordem ao irmão? Quem sou eu? Recentemente, eu fiquei sabendo de um líder cristão que chegou, olha, Deus está mandando você doar o carro para mim. E a pessoa acreditou, ela doou o carro, ela voltou a pé para casa. Depois ela chegou, mas espera aí, eu preciso do carro para trabalhar, eu preciso do carro para levar as crianças para a escola. E aí, já tinha feito assinou o recibo na hora, porque Deus tinha mandado. Isso não é temor de Cristo, isso é oportunismo. Não é uma vida cheia do Espírito Santo que tem esse tipo de ordem. Quando a igreja começou a crescer, houve reclamações entre as viúvas e os órfãos. As viúvas e os órfãos helênicos, nós lemos aqui, foi a Lorena que leu esse texto. Os helenistas, os gregos, tinham muita gente se convertendo, e eles distribuíam, e as coisas que eram doadas, e todo mundo recebia, mas aquelas viúvas que não eram dos judeus, elas estavam reclamando, que elas estavam sendo deixadas de fora. Então, os discípulos entenderam que não era, os apóstolos entenderam que não era para eles se preocuparem com a distribuição. Então, eles resolvem, olha, nós vamos... a igreja está crescendo, nós vamos então eleger homens cheios do Espírito Santo para fazer essa obra das mesas. E nós vamos nos dedicar à palavra, e aí acontece a diaconia. E aí eles escolhem 7 homens de boa reputação, e diz o texto, em Atos capítulo 6, versículo 3, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E aí eles começaram a escolher, e aí todo mundo se agradou daquilo, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E essas pessoas começaram um movimento de diaconia na igreja, mas eram pessoas cheias do Espírito Santo. Não eram pessoas que estavam ali como aventureiras. A igreja passou a crescer. E a igreja passou a caminhar. E para concluir, em Atos 9:31 diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E no conforto do Espírito Santo crescia em número. Queridos, irmãos e irmãs, nós somos chamados não somente para ser salvos, mas para ser cheios do Espírito Santo. Amém? Deus o abençoe, que o Senhor faça obra na sua vida. E vai ter uma música para esse momento? Chama a galera aí. Vamos colocar em pé.
A última, dia 9, agora recentemente, foi o dia do diácono e da diaconisa na nossa igreja, na nossa denominação. Nós temos alguns diáconos e diaconisas, mas nós vamos deixar para aproveitar, peço a permissão dos diáconos e diaconisas, para o aniversário da igreja, a gente poder falar um pouco mais sobre eles e prestar uma homenagem digna aos nossos oficiais da diaconia, para que possamos também aproveitar a festa, já que essa turma também, além do serviço que tem feito de cuidados das pessoas que precisam, eles também cuidam da recepção no templo e cuidam também do nosso almoço do domingo que vem e do bolo de aniversário do domingo que vem. Então tem uma coisa muito grande aí para a gente pensar na diaconia, né? Então vamos aproveitar, nem todos os diáconos estão aqui, mas domingo que vem nós vamos celebrar essa data, tá bom? Vamos orar.
Pai, eu te agradeço. Tua palavra nos tem desafiado. Tua palavra nos tem ensinado. Somos o povo movidos pelo Teu Espírito Santo. Se alguém aqui, Senhor, não sente que está cheio do Espírito Santo, que permita que esse Espírito habite plenamente. Se tem áreas da sua vida que você precisa trabalhar, deixar o Espírito Santo cuidar, em nome de Jesus. Sopra Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, enche cada coração. Dá-nos viver constantemente essa plenitude no amor do Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, o poder, a ternura, a comunhão do Espírito permaneça com todos os irmãos e irmãs e todo o povo de Deus na face da terra, hoje até que Jesus Cristo venha. Amém. A Ele é glória. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Deus de aliança, de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a